Uma pergunta sincera pra todos vocês que estão acompanhando o anime de Chainsaw Man. Vocês sentiram alguma coisa na última cena da Himeno? Tristeza, raiva, agonia? Alguma coisa? Eu pessoalmente não senti nada. E na minha opinião, isso são os efeitos de Chainsaw Man. De acordo com meus preconceitos com o anime, eu tenho uma ideia de como ele vai ser daqui pra frente. Lembrando que eu não li o mangá. Isso é pura especulação minha. Mas, pelo que eu já vi do anime, Chainsaw Man sofre de um problema chamado Síndrome de Akame ga Kill. Quem conhece Akame ga Kill provavelmente já vai entender do que eu tô falando, que é sobre o modo de como os personagens são simplesmente descartados. Em Chainsaw Man temos um mundo injusto, um mundo que é cruel. Existem demônios que atormentam o mundo e que são os principais predadores dos humanos. E também existem caçadores de demônios, que é um trabalho muito perigoso que serve para defender os humanos. O problema é que os demônios são extremamente fortes, tanto que o humano normal não teria a menor chance de vitória. Por isso, nesse mundo é totalmente normal as pessoas simplesmente morrerem. Talvez seja realmente isso que o autor queria passar com a morte da Himeno. O que ele quer passar é a sensação de que ninguém está seguro. E um personagem que você gosta pode simplesmente ser descartado a qualquer momento. O problema é que isso não é necessariamente bom. Na minha opinião, uma das maiores dificuldades dos autores é fazer o espectador se importar com o personagem. A função dele é ter que passar uma emoção, seja ela raiva, como Boruto, embora isso não tenha sido intencional, felicidade, como a Remo de Re:Zero, ou empolgação, como o Levi de Attack on Titan. E às vezes, isso não é necessário para o personagem ser bom, que é o caso da Himeno. Ela pode não ser uma personagem muito emotiva, mas ela passa um ar diferente pro espectador, que é o ar de um humano puro, e não de um personagem. Tipo, eu consigo imaginar muito fácil uma pessoa idêntica a Himeno, consegue entender? Ela é humana demais, ela sente inveja da Makima, ela sente amor pelo Aki, ela fica triste, acabada quando perde um parceiro, ela cai na bebida pra afogar as mágoas e passar o rodo dos novatos. E tem algo mais humano que isso? Esse ponto é, na minha opinião, um dos melhores de Chainsaw Man. Mas eu te faço aquela pergunta de novo. Vocês sentiram alguma coisa na morte da Himeno? Tristeza, agonia, raiva? Alguma coisa? Cara, é esse o ponto onde eu quero chegar. Assim como nas mortes de Akame ga Kill, aqui eu não senti absolutamente nada. E isso é um problema. Porque descartar personagens bons sem um clima adequado é como comer uma comida sem sal. Você sabe que aquela cena é importante, mas ao mesmo tempo, ela não teve o seu devido impacto. Isso também é uma das coisas mais difíceis de fazer uma história. Pra uma história ser boa, não basta os personagens serem bons. Eles têm que ter uma cena muito bem feita também. Pelo menos nos momentos onde eles vão ser descartados. Eu realmente acho que uma personagem tão boa como a Himeno vai acabar não sendo tão lembrada quanto deveria. E é a mesma coisa com a Akame ga Kill. Eu assisti e tinha amado a premissa da série no início. Mas de verdade, a única coisa que eu lembro é que todo mundo morre de alguma forma. Bom, quase todo mundo. E eu só lembro de 3 personagens pra você ter uma ideia. Um fortão, que tem um topete, um protagonista, e a Akane, tá ligado? Tipo, seria muita ousadia minha falar como o autor de Chainsaw Man poderia ter feito melhor? Bom, seria. Mas é verdade. O que eu posso dizer é que tem várias outras séries que transmitem essa mesma mensagem de ninguém está seguro, como eu disse antes, mas que ao mesmo tempo consegue trazer situações melhores e mais impactantes que Chainsaw Man ou Akame ga Kill. O maior exemplo disso é em Re:Zero, quando a Rin foi lutar contra o Betelgeuse para salvar o amor da vida dela, o Subaru. Aquela batalha era ela sozinha contra um bispo do pecado extremamente poderoso. E o jeito com que a cena acontece é traumatizante. Cara, o Betelgeuse literalmente agarra ela, torce os braços e pernas e a cabeça de uma forma que todo mundo que viu vai lembrar do impacto que aquela cena passa. Quando ela tava se arrastando pelo chão, toda destruída, para libertar o Subaru das correntes, cara, aquilo foi de arrepiar. Tá, mas como ninguém morreu de verdade em Re:Zero, vocês podem dizer que a mensagem de ninguém está seguro não é tão válida assim. Cara, isso não importa, o que eu disse é que a situação passou o que ela deveria passar, que é a agonia. Mas, tá bom, você quer um exemplo disso? Temos também Danganronpa. Aqui temos o primeiro arco de Danganronpa V3, onde temos a Kaede, uma personagem linda e maravilhosa, que simplesmente foi assassina no primeiro caso. Ela é literalmente a protagonista de Danganronpa, e eu nem vou mencionar aqui a sensação que aquilo passou. Mas tem algo que transmite melhor aquela mensagem do que matar a protagonista na história do primeiro arco? A história de Danganronpa em si é de tragédia. Eles matam um monte de personagem que a gente ama, e a cada morte tem uma construção incrível, pelo menos todas de Danganronpa V3, principalmente por causa da forma bizarra que o Monokuma executa suas punições. Tudo aquilo é uma mistura de agonia, dor e principalmente tristeza. E isso faltou em Chainsaw, pelo menos no caso da Himeno. Eu realmente espero que as mortes não sejam tão descartáveis daqui pra frente. Pelo menos, eu espero que elas tenham algum impacto. E tá certo que eu tô só falando mal de Chainsaw Man aqui, mas ele é realmente um anime que eu gostei muito. Então bora falar do problema que vocês têm com a obra. Um problema que, pra mim, não faz o menor sentido. Que é o protagonista, Denji. Denji, pra mim, é um protagonista diferente do padrão shonen que a gente conhece.
E como padrão, eu me refiro ao Goku, Naruto, Gon, Luffy e entre outros. Isso não é necessariamente uma coisa boa ou ruim. E só pra deixar claro, eu não tenho nenhum problema com esses personagens. Mas não tem como dizer que eu não gosto de um protagonista diferente pra variar um pouco. Na visão de muita gente, o Denji é um protagonista ruim, já que ele parece uma criança de 14 anos, cuja única motivação é tocar nos peitinhos. Cara, mas vocês não estão entendendo, rapaziada. Tocar nos peitinhos, vocês não estão entendendo a gravidade da situação. Tem coisa melhor que isso? Mas é claro que tem. Solta a inscrição junto com o sininho ativado. Ah, moleque. É isso aí. Mas, sinceramente, eu não ia gostar muito do Denji se a reação que ele teve não fosse tão real. Pra mim, a pior reação que ele poderia ter seria uma reação igual a do Leório quando ele perdeu um ponto precioso apenas pra tocar nas partes íntimas de uma garota bonita. E ainda achou que valeu a pena, cara. E sim, tem como ficar pior. Sempre tem como ficar pior. Ele poderia ser igual o Meliodas, por exemplo. Nossa, ia ser um horror. Mas não, o Denji não é assim. A reação que ele teve ao tocar os peitos da Power foi uma reação 100% normal. Ele não sentiu absolutamente nada. Ele achou que aquilo ia ser algo incrível, algo inesquecível, algo que até pouco tempo atrás era apenas um sonho pra ele. Cara, pra você ter uma ideia do quão bom esse personagem é, você tem que entender uma coisa: ele tem um background. E você precisa levar isso em consideração pra cada ação que o personagem toma. O Denji é um cara que nunca teve uma vida comum. Ele nasceu com uma dívida absurda, e por isso ele teve que vender um rim, um ovo e um olho. O cara nunca comeu uma comida boa, nunca dormiu uma cama confortável e ele também era solitário, nunca teve nenhum amigo além do Pochita. O maluco sofreu na mão do agiota a infância inteira, ele foi explorado e tudo que ele sempre desejou foi viver uma vida pacífica, algo que todos fazemos no nosso dia a dia, algo que é extremamente comum pra nós. Levando isso em consideração, é natural imaginar que tudo aquilo é novo pra ele. Mas, como ele não sabe como é totalmente normal ele pensar que aquilo é o máximo, assim como uma criança. Mas quando ele percebe que tocar nos peitos de uma mulher qualquer não era tudo aquilo que ele imaginava, ele fica deprimido. Até que a Makima vai lá e conforta ele do jeitinho dela. Mas, quando ele tocou na Makima, dessa vez ele sentiu algo. E o motivo disso é porque ele tá apaixonado por ela. Aquilo foi como um primeiro beijo com uma garota que você ama. E se vocês pensarem assim, vocês vão entender o porquê tudo aquilo que ele fez até agora valeu a pena pra ele. Fato é que o Denji, assim como todos nós, procura felicidade. Se você pensar direito, o Naruto, o Goku, o Luffy e o Denji, todos eles buscam uma coisa em comum. Por mais que sejam de formas diferentes, todos eles apenas procuram a felicidade, assim como todos nós. Alguns de formas mais simples e outras mais complexas, mas todo mundo quer ser feliz. A diferença de cada um é o quanto a pessoa se contenta com o que tem. Se você acha que já é feliz o suficiente e não procura por mais, você vai permanecer onde está. E como o Denji nunca foi feliz e nem nunca teve uma vida normal, o que ele mais quer é acordar numa cama confortável do lado de quem ama. No final, querendo ou não, o que ele quer é o que todos queremos, mesmo que seja de forma inconsciente. A diferença é que, como ele nunca teve nada, ele quer muito tudo isso, muito mais do que qualquer um, mesmo que seja algo tão básico. E isso faz total sentido com o personagem. Todas as ações que ele teve são com essa convicção. Por isso eu acho esse protagonista um dos melhores, mas também um dos mais incompreendidos. Mas, sinceramente, eu acho que ele é um protagonista necessário, já que ele é bem diferente do padrão protagonista shounen. Não se esquece de se inscrever, apertar o sino e tchau.